Primeiramente, boa tarde a todos. E eu agradeço pela presença de cada um que está aqui nesse momento, porque é um momento bastante importante para mim, especialmente aos professores Marcos Caetano e o Robson Albuquerque. A gente já eu não cheguei a ter aula com vocês, mas é um prazer imenso ter vocês aqui e por terem aceitado esse convite, né, de estar aqui participando dessa banca. Meu nome é Paulo Victor França de Souza. Eu tive o privilégio de ser orientado pelo professor João José da Costa Gondim. E hoje eu apresentarei meu trabalho de conclusão de curso intitulado Ataques de Reflexão Amplificada sobre TCP explorando Middlebox. Essa apresentação vai ser dividida em algumas partes. Primeiramente, eu irei fazer a introdução, dando uma pequena contextualização ao tema, seguido de uma revisão conceitual e depois falar da parte prática, né, de todo esse trabalho, que foram os testes de laboratório, a varredura no Brasil e seguido das conclusões e trabalhos futuros. Nos testes de laboratório e na varredura serão ditos tanto a parte metodológica, tanto a parte dos resultados finais. Basicamente, a segurança cibernética vem enfrentando desafios cada vez mais sofisticados com o decorrer do tempo. Grande parte com a grande crescente de ocorrência de ataques DOS e DDoS, tendo o uso de protocolos e também táticas inovadoras. No caso, DOS é um ataque de negação de serviço, onde o intuito é sobrecarregar um sistema ou rede para deixar indisponível aos usuários legítimos. E no caso do DDoS, é um DOS só que feito a partir de múltiplos dispositivos. Já no contexto de ataques de reflexão amplificada, que normalmente são DDoS, eles são comumente associados ao protocolo UDP. Só que com o tempo foi percebido que, além de usar o UDP, também é possível via TCP, por mais que tenha toda a questão de possuir conexão. E em 2021 foi demonstrado que esses ataques também são possíveis ao explorar comportamentos indevidos de middlebox, justamente usando o protocolo TCP. O objetivo de todo esse trabalho era investigar a suscetibilidade de middlebox a ataques de reflexão amplificada sobre TCP, por meio de testes práticos em laboratório com algoritmo de ataque e também por meio de uma varredura em larga escala na internet brasileira em busca de middlebox vulneráveis a esse ataque. E a partir disso, analisar todos os resultados obtidos e as soluções de mitigação existentes. Então, o que é Middlebox? Middlebox ele é um termo até que raro assim, né, no uso cotidiano, ele não é tão usado tanto no mercado, mas ele é bastante comum no contexto acadêmico. E eles são nada mais nada menos que dispositivos intermediários que atuam entre os hosts, como por exemplo um firewall, um proxy e entre outros. Onde o firewall ele é um sistema de segurança que controla o tráfego de redes baseado em regras. Já o proxy é um sistema que encaminha requisições entre um cliente e um servidor. E eles vão muito mais além de um simples encaminhamento de pacotes, né? Que no caso é o que acontece nos roteadores. Eles inspecionam, filtram e também modificam pacotes de dados. E estudos recentes demonstram que cerca de 40% dos trajetos de redes já passam por Middlebox. Agora falando um pouco sobre o ataque de reflexão amplificada. Ele é um ataque que explora falhas em serviços ou dispositivos mal configurados, onde o atacante envia requisições pequenas, é, tendo o IP falso da vítima ali naquela requisição, fingindo ser ela, e esses dispositivos, eles enviam respostas de tamanho maior direto para a vítima, ou seja, ele amplifica. E ele é bastante difícil de identificar o atacante e também de realizar a defesa. Já esse ataque utilizando TCP, ele é muito mais fácil porque ele é quer dizer, o DP, na verdade. O DP porque ele é um protocolo sem conexão. E isso facilita a falsificação de IP, né? O IP spoofing. E com isso ele permite uma alta amplificação com pouco tráfego e também utilizando poucos recursos de hardware, né, ali, né? Utilizando o protocolo TCP, como eu disse, ele é mais difícil, né? Devido justamente ao three-way handshake, que é justamente o processo de três etapas para estabelecer uma conexão TCP confiável entre um servidor e um cliente. Mas, mesmo tendo isso, ele é possível de ser realizado quando
possui dispositivos vulneráveis com alguma falha ali, né? E eles acabam respondendo a esses pacotes TCP fora de estado e fazendo esse ataque de amplificação. Agora, no contexto de explorar Middlebox nesse ataque e também utilizando o TCP, ele é um ataque que explora Middlebox mal configuradas para gerar tráfego amplificado usando justamente o protocolo TCP, né? Ele aproveita de falhas em implementações dessas Middlebox que normalmente ignoram esse handshake triplo do TCP. E ele ocorre da mesma forma que dito anteriormente, onde é feito um envio de pacotes TCP forjados com o IP da vítima, fingindo ser ela, e contendo requisições HTTP. E essa é a diferença, porque aqui ele utiliza requisições HTTP e ele faz essas requisições a domínios bloqueados, como por exemplo sites de pornografia, de armamento ou de torrent e entre outros. E por meio desse bloqueio, a Mirobox vai lá e encaminha para a vítima uma página de bloqueio HTML ou entre outras coisas. E não existe uma solução única ou universal para esse ataque. Mas assim, alguns fabricantes já até mesmo já fizeram atualizações, que eu diria até mais para frente, justamente para corrigir essas falhas, essa vulnerabilidade, né? Ele se aproveita principalmente ali da DPI, que é a inspeção profunda de pacotes, que inspeciona todo o conteúdo dos pacotes, mesmo com o handshake, sem o handshake TCP completo, né? E aí, por meio dessas respostas automatizadas, justamente pela DPI, acaba tendo esse ataque refletido para a vítima, mesmo sem uma conexão estabelecida. E aí, por exemplo, as Mirobox elas respondem à vítima com páginas de bloqueio HTML, como eu disse anteriormente, pode responder com imagens, scripts, cabeçalhos HTTP e até mesmo pacotes TCP com dados extras, ou seja, além de refletir o tráfego, ela vai amplificar esse tráfego por meio de pacotes ainda maiores do que foi enviado pelo atacante. E esse ataque teve algumas notícias ao decorrer do mundo, como por exemplo em dezembro de 2021, março de 2022 e em abril de 2022, dando destaque ali para março de 2022, onde teve um ataque com cerca de 11 gigabits por segundo e 1,5 milhões de pacotes por segundo, tendo uma taxa de amplificação de cerca de 65 vezes. Ou seja, o conteúdo que foi enviado ele foi multiplicado cerca de 65 vezes. E além disso, também houveram discussões a respeito desse ataque em fóruns, né, como por exemplo o fórum da fabricante Checkpoint e também da fabricante Cisco, onde foi justamente discutido, né, de como resolver esse ataque nos produtos dessas fabricantes. Agora eu vou falar um pouco aqui do artigo, que é o artigo mais importante a respeito desse tema. Ele é praticamente o único artigo no mundo que envolve esse tema, e ele é um artigo que descreve o ataque e foi feito por Kevin Bock e sua equipe de pesquisadores da Universidade de Maryland e Universidade do Colorado em Boulder. E o artigo científico é chamado Weaponized Middle Box for TCP Reflected Amplification. E nele foi feito justamente uma varredura por toda a internet IPv4 para identificar middlebox vulneráveis. E nesse artigo foi descoberto que muitas middleboxes acabam oferecendo fatores de amplificação até mesmo maior que 100 vezes. Isso ocorre principalmente em regimes de censura, né? Como por exemplo o caso da China, que possui ali o Grande Firewall da China, que é um sistema que engloba o país inteiro e censura conteúdos e também controla acesso a informações ali no país. Outro estudo que teve foi o estudo da Shadow Server, que nesse estudo foi descoberto cerca de 18,8 milhões de IPs IPv4 vulneráveis e taxas de amplificação cerca de 6,5 milhões de vezes maior. E houveram alguns países com mais respostas, como por exemplo a China em primeiro lugar, seguido do Irã e depois da Indonésia. Aqui tem uma imagem mostrando esses países, né, justamente com a China aqui, e o Irã, a Indonésia e entre outros países. E aqui uma distribuição geográfica mostrando ao decorrer do mundo, dando destaque aqui para a China, que está bem mais vermelho que o resto, até por conta do sistema de censura que possui lá. E além disso, foram identificadas CVEs, foram criadas, na verdade, CVEs a respeito,
que são identificadores únicos para catalogar falhas de segurança conhecidas em sistemas de software e também, querendo ou não, hardware. E como, por exemplo, a CVE da Forcepoint, da Fortinet e da Palo Alto. Agora falando um pouco aqui de estratégias de mitigação, de como mitigar esse ataque. Uma das formas, a principal, na verdade, é só responder após um handshake TCP completo. Ou seja, só responder uma requisição após ser feito esse three-way handshake. Porque isso impede de respostas a pacotes forjados. E outra forma também é limitando o tamanho das respostas das middle boxes, né? Colocando respostas menores, porque aí, querendo ou não, a amplificação vai ser menor. E também respondendo ali com pacotes RST simples, redirecionamentos HTTP mínimos e páginas de bloqueios mais simples. Ou seja, se uma página de bloqueio tiver menos conteúdo HTML ali, querendo ou não, ela vai ter menos bytes de armazenamento e ao ser enviado para a vítima vai ser uma amplificação menor. E outra forma, assim, um exemplo, né, na verdade, é descartar pacotes TCP com SYN com mais de 100 bytes provenientes da porta 80, que é justamente a porta do HTTP, né? Até porque não faz muito sentido um pacote SYN ter payload nele, né? Conteúdo útil ali. Justamente porque ele é o primeiro processo de um three-way handshake. Então, aqui tem um exemplo de uma regra num file genérico de como fazer. E pacotes sim com payload são fortes indicadores que está rolando esse ataque, né? Agora falando a respeito dos testes de laboratório, o código de ataque ele foi obtido no GitHub e foi desenvolvido em Python pelo usuário Moloch54. E o motivo da escolha, né, que foi escolhido esse código é porque ele tem uma estrutura clara e tem a aderência à metodologia do artigo que foi citado anteriormente. E ele também tem a capacidade de replicar com precisão o ataque, a forma que ele foi feito. E alguns pré-requisitos necessários para rodar ele, além do Python, né, claro, é a biblioteca TCP Replay, Magicap e Scap, para ele poder funcionar. E o principal objetivo, desde o começo desse laboratório, era conseguir refletir na vítima o, o ataque, né? E também realizar a questão de enviar uma página de bloqueio para ela, porque aí teria uma amplificação. Aqui tem um exemplo do código rodando. Aqui ele rodou em 300 segundos nesse IP aqui, que era um IP do laboratório. E embaixo mostra algumas informações, como por exemplo, quantos pacotes foram enviados, quantos bytes foram enviados e em quanto tempo foi enviado também. E para complementar ainda mais, foi feita uma busca, né, de tentar achar de quem foi o usuário desse código, porque até o momento era o único código que existia a respeito desse ataque, ele divulgado assim dessa forma e feito dessa forma também, né, diferente do artigo. E o autor foi descoberto que o autor se chama Sébastien Menier, da França, e o contato foi feito ali via LinkedIn, né, em francês, e ele mesmo confirmou ser o autor do código. E foi informado, né, por nós que o código estava sendo usado em uma monografia do Brasil, e ele agradeceu, né, o uso, e também foi descrito para ele, né, como é que foi feito o ambiente de testes com a máquina-alvo, um faro e uma máquina atacante. Ele ficou surpreso porque esse código nunca tinha sido utilizado em um ambiente real, ou seja, mostra a importância desses testes que foram feitos, porque ele nunca havia sido feito por meio daquele código. Ele autorizou, né, a utilizar o código e sugeriu citar o GitHub. E após os testes, ele fez algumas perguntas, como por exemplo a largura de banda e outros detalhes, e ele ficou bastante entusiasmado, tanto que ele demonstrou interesse, né, em ler o final da monografia, que depois vou até enviar para ele, inclusive, e com esse uso acadêmico também do código. Aqui mostra um pouco da configuração do laboratório. Aqui é a rede externa, que é justamente simulando a internet, que é a rede WAN, onde ficou o atacante. Aqui é a rede interna, onde fica o alvo, que é a rede LAN. E justamente está protegido por uma middle box, que no caso é o firewall, né? E aí o atacante ele envia um pacote forjado, fingindo ser esse alvo. O firewall entende que aquele alvo, que esse usuário, na verdade, ele está assistindo, ele está acessando algum site proibido, como os exemplos que eu dei de pornografia, armamento, torrent, ou até mesmo redes sociais, dependendo em alguns casos, como por exemplo algumas empresas, e aí ele vai lá e envia esses pacotes
refletidos para a vítima, que pode ter amplificação por meio de páginas de bloqueio e imagens ou algo do tipo. Para configurar esse laboratório, foi utilizado um virtualizador para ter essas máquinas, né? No caso, foi o VM Workstation. A máquina-alvo era um Ubuntu, a máquina atacante era um Kali Linux. E primeiramente foi utilizado um firewall que era o pfSense, até por ele ser open source, o que facilita as configurações. E junto com ele foi utilizado o PathBlocker, né? Porque o PathBlocker ele tem justamente a questão de fazer bloqueio de domínio e também de possuir a página de bloqueio que era o desejado desde o começo, né? Aqui tem um exemplo da página de bloqueio que é exibida pelo PathBlocker. E aqui tem os dados quantitativos, né, do ataque. Ele acabou que o resultado ele ficou praticamente de igual para igual, o tanto que foi enviado foi o recebido. Ele teve uma amplificação cerca de uma vez, ou seja, ele refletiu aquilo, né, que enviou, praticamente tudo, na verdade. Então, ele não teve a questão da amplificação. E também não teve a questão também de enviar uma página HTML ao usuário que era desejado desde o começo. E aí foi descoberto, né, depois de olhar a documentação e de pesquisas, que ele apenas redireciona para domínios proibidos. Quer dizer, ele redireciona, ao acessar um domínio proibido, ele apenas redireciona para uma página local que está dentro do próprio PathBlock. Ele não envia a página em si, HTML, para o usuário. E aqui tem os logs, né, mostrando justamente o bloqueio. E aqui é até o IP da vítima, mostrando que justamente o ataque funcionou. Depois disso, para contornar esse problema, foi utilizado o file pathsense juntamente com o Squid, o Squid Guard. O Squid é um proxy, o Squid Guard é um sistema de filtragem de conteúdo. E nele sim tem a página HTML que é justamente enviada ao usuário, diferente do PathBlock, que apenas redireciona para uma página local. Aqui tem um exemplo de uma página de bloqueio dele. Porém, ele acabou não saindo como esperado, porque quando você acessava manualmente, pelo navegador, digitando ali um site proibido, ele realmente. E só para deixar claro, os sites proibidos eles foram configurados ali no file, né? Quer dizer, no Squid. Justamente uma lista que foi a mesma lista que estava sendo utilizada no ataque. E aí, quando fez o acesso manual, ele realmente ocorreu o bloqueio, mas quando se fez por meio do ataque, ele acabou que ele apenas liberou o tráfego, o que é inesperado. E aí foi visto que quando se trata de um tráfego anormal, assim, fora do padrão handshake TCP, ele acaba que simplesmente libera, né? E foi o caso que aconteceu aqui nesse log. E aqui já é um log mostrando que o acesso via navegador realmente teve um bloqueio aqui ao acessar o facebook.com. Aí para melhorar em busca de um resultado melhor, foi utilizado um firewall que é bastante usado aí no mundo, né? Até usado por diversas instituições, inclusive pela UNB e outras empresas também. E ele foi a melhor alternativa porque justamente ele tem uma versão vulnerável, né, que é dessa CVE aqui. E ele exibe a página, envia uma página HTML para o usuário, que era o que era esperado, e também possui DPI, o que é útil para esse ataque. Aqui tem um exemplo de página de bloqueio, que inclusive é a mesma página que aparece ao acessar sites proibidos na UNB e também no laboratório. E aqui os resultados. Acabou que ele teve uma taxa de amplificação menor que a do PF Blocker, porque ele é mais rígido, né, em relação a conexões, assim. Então, por ser um firewall mais rigoroso e um firewall, como se diz, até que com mais funções, né, ele acaba que muita coisa ele faz automática, então ele não enviou todo o tráfego, então acabou tendo uma amplificação menor. Mas teve a questão da reflexão, o que mostra que o ataque funciona. Aqui tem os logs mostrando o bloqueio. E aqui um comparativo, né, onde mostra que o PF Block teve cerca de uma vez, enquanto o FortiGate teve um menor, como eu disse, né? O Squid e o SquidGuard não foi incluso nessa tabela justamente porque ele não acabou não funcionando, né? Mas acaba que se conclui que o ataque funcionou até porque os pacotes foram refletidos, por mais que não tenha sido como esperado de amplificar ou até mesmo de do FortiGate de ser pelo menos igual, né? Mas mostra que o ataque funciona. Aqui tem um pouco dos pacotes ali no Wireshark, né? Mostrando o pacote foi enviado, o pacote sim, e o pacote foi recebido pela vítima, que é o pacote RST junto com o pacote EC.
Agora falando da varredura, que é a parte mais grande desse trabalho, porque foi feita a parte pequena, que era o laboratório, e logo em seguida uma varredura no Brasil inteiro em busca de Minobox vulneráveis, né? Então foi uma varredura ali em todo o espaço IPv4, justamente procurando isso, baseado nos trabalhos do Shadow Server, a Akamai e também do artigo citado anteriormente, do Kevin Bock e outros pesquisadores. E o objetivo era justamente esse, né, de identificar middlebox vulneráveis que refletem respostas HTTP a partir de pacotes SYN mal formados. E a motivação era avaliar, né, a distribuição e também a presença aqui, né, dessa vulnerabilidade e qual é o potencial de exploração aqui no território nacional. E algumas respostas esperadas, né, como SYN-ECK, RST com payloads e páginas de bloqueio, né, que era o foco do laboratório dito anteriormente. E para fazer essa varredura foi utilizado o Zmap, que é um scanner bastante rápido e pode ser utilizado por qualquer um. E ele é projetado justamente para isso, né, para pesquisas em larga escala. E em conjunto com ele foi utilizado o módulo Forbidden Scan, que foi feito pelo Kevin Bock, junto da equipe de pesquisadores. E ele não faz parte do Zmap oficial. E ele faz justamente essa questão, né, de enviar pacotes TCP/SYN com payload HTTP, tendo requisição a páginas normalmente proibidas, né? E ele detecta middlebox que inspecionam pacotes antes mesmo ali da conclusão da conexão TCP. E para fazer essa varredura foi feita ali primeiro a coleta no site Counter IP Blocks, no formato CIDR, o IP, e depois é feita a clonagem, compilação do repositório e a execução do scan, que foi feita dessa forma, onde o primeiro parâmetro é a interface de rede que foi utilizada, o módulo que foi utilizado, a porta que se deseja, né, que no caso é a porta 80, uma lista de IPs, né, os campos que se deseja no resultado e o caminho do resultado final. E aqui tem um comparativo, né? Primeiro, essa varredura foi feita em uma rede doméstica, mas provavelmente teve algum bloqueio por conta do provedor, né, de internet. E aí, para com saída nos Estados Unidos, o que deu esse resultado que está sendo mostrado. E esse peso, ele deu uma quantidade bastante grande, até por isso que primeiro foi feita uma varredura no Brasil, que deu cerca de um resultado de 13 milhões e 999.793 IPs respondentes, e com 4 milhões 541 e 7.041 IPs amplificadores. Então é um número bastante grande assim para se considerar de Mirobox, né? Então, até por isso que foi feito em redes menores também, como a UNB e o CEPRO, que querendo ou não tem uma quantidade menor de Mirobox, e neles também acabou dando um número muito alto. E com isso se conclui que as respostas dos probes enviados não foram apenas só de Mirobox, mas também dos IPs que ficam atrás dessas Mirobox que acabam respondendo também, e o que aumenta esse número, né? Então, poucas Mirobox acabam tendo muitas respostas de IPs que estão atrás delas. E aqui no caso do espaço IPv4 brasileiro, teve, como eu disse, 13,3 milhões de IPs respondentes, 4,5 milhões de amplificadores, e o total de bytes amplificados cerca ali de 1,04 gigabytes, com a taxa de amplificação média de 1,655 vezes. E aqui mostra, né, um gráfico a respeito disso, onde os IPs amplificadores são cerca de 34,1% do resultado total, né, dos respondentes, e os IPs não amplificadores são cerca de 65,9%. Acaba que eles são mais, né, os não amplificadores, mas é uma quantidade bastante significativa de IPs amplificadores. Aqui a distribuição de flags, né, das respostas, e mostra aqui que as flags SA acabaram sendo maiores, né, que é as flags da junção de SYN junto com o ECK. Agora falando um pouco aqui, né, da varredura, ela durou aproximadamente 2 horas e 26 minutos, e como eu disse, muitos IPs acabam respondendo por trás das Mirobox, o que acabou dando esse número bastante grande. Mas mesmo assim mostra que diversas Miroboxes aqui no Brasil são vulneráveis a esse ataque, e também a presença massiva, como eu disse, de respostas SYN-ACK da flag. E esse resultado todo, assim como o laboratório, mostra que a amplificação TCP, utilizando
as Mirobox por meio da reflexão também, é viável em larga escala, mesmo sem essa questão do handshake completo. Agora falando um pouco aqui das conclusões a respeito desse trabalho, o objetivo final acabou sendo concluído, por mais que alguns detalhes acabam não sendo como se desejava, mas acabou mostrando que o ataque funciona, né? É um ataque que funciona, no laboratório foi refletido e, e foi também o primeiro teste ali, né, em um ambiente real. E já no caso da varredura, deu um número até que maior do que o esperado, e que milhões de IPs responderam aos probes, né? E mostrando que tem várias Mirobox vulneráveis dentro aqui do Brasil. E também mostra a gravidade desse problema, né? Que é um problema que deve ser levado a sério pelos profissionais de rede e de segurança e também pelos pesquisadores, né? Como eu disse, tem apenas um estudo, assim, que realmente é um estudo profundo, um artigo, na verdade. E agora falando um pouco a respeito de trabalhos futuros, é, como acabou não sendo como esperado o laboratório, se deseja ter uma colaboração ali junto do autor, né? Como eu já entrei em contato com ele, já conversei com ele, então eu consigo fazer essa parte de conseguir otimizar o ataque, né? De conseguir fazer a parte da amplificação, que acabou não funcionando, e também de testar novos firewalls, né? Como, por exemplo, da Palo Alto, Forcepoint e outras marcas aí, como Checkpoint também. E já a respeito da varredura, fazer outras varreduras também, né? Como, por exemplo, em outros países ou também em outras redes, né? Assim como no caso foi feita na UNB e no CERP. Mas, de modo geral, tentar investigar também, né, outras formas de mitigação para esse ataque, se existem outras que são possíveis, e também utilizar todos esses dados que foram reunidos para publicar um artigo científico, juntamente ali do Gondim. E esse trabalho, querendo ou não, também tem um potencial para expandir o tema, né, para um trabalho de mestrado, até porque é um ataque que não é tão explorado, é um ataque que foi até difícil de achar referências a respeito, porque ele não é tão explorado assim. E, como eu disse, só tem um artigo a respeito, então é um ataque que dá a explorar outros meios, né? Como nesse trabalho que eu fiz a parte do teste laboratorial, que eu não cheguei a achar nenhuma pesquisa que fez essa parte também. E no geral é isso. Agradeço novamente aí a presença de todos aqui e por terem gastado esse tempo aqui, né? Também assistindo essa apresentação. E agradeço novamente também a banca aí, né? Por estar presente, o Robson, o Caetano. E também ao professor Gondinha aí, né, por ter apoiado aí no trabalho.